E aqui no Jornal da Bandeirante, gente, hoje eu abri com essa crise institucional, não quero também exagerar nisso, mas porque opõe o Senado, através do seu presidente, a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós podemos minimizar dizendo, não, é um senador contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, afinal de contas, os dois representam suas instituições. O Davi Alcolumbre não gostou e considerou como drástica a interferência da Polícia Federal, que fez buscas e apreensões ontem no Congresso. Não foi só no gabinete do senador Fernando Bezerra Coelho, foi também do Coelhinho, que é deputado, filho dele, né? E o Alcolumbre está se posicionando, classificando como de extrema gravidade a decisão tomada pelo ministro Barroso do Supremo Tribunal Grave Federal. É roubar, né, Zé Paulo? Grave é roubar, não é investigar. Cláudio, é o que há para o momento na vida pública brasileira, o Alcolumbre, ouçam. Tem várias observações do ponto de vista da legalidade dessa situação que aconteceu no Senado, por conta de que a Procuradoria-Geral da República fez um parecer contrário a essa cautelar e o ministro do Supremo se baseou em um pedido de um delegado da Polícia Federal. E o Bezerra Coelho, né, que foi devidamente catalogado aqui no programa pelo Cláudio Humberto, colocou o cargo de líder do governo à disposição. Está aí uma boa oportunidade para o presidente Bolsonaro, se concordar, aceitar. Vamos ouvir. Esses são fatos que já vão completar 6 anos, que estão sob investigação há muito tempo. E temos certeza, como outros inquéritos, eles vão ter o mesmo destino, que será o arquivamento. Agora, eu também não entendo isso. Se os fatos se referem a 2012 e 2014, quando ele não tinha ainda o mandato, o que é que a Polícia Federal foi bisbilhotar no gabinete dele? Hein? Respondam, por favor. Você sabe que tem no despacho da Procuradoria-Geral da República, eu estava lendo ontem, porque me chamou a atenção o fato de a procuradora Raquel Dodge ter negado o pedido da Polícia Federal para ir até lá e depois o ministro Luiz Roberto Barroso ter aceito. Eu fui tentar entender quais argumentos ambos usaram para decisões tão distintas, se o que a Polícia Federal apresentou aos dois, em tese, era mais ou menos a mesma coisa. E a Procuradora-Geral usa exatamente esse argumento. Em nenhum momento ali ela diz que há indícios de que o ex-ministro, agora líder do governo, Fernando Bezerra, seja inocente, de que ele não tenha, de que não existam indícios fortes de que ele tenha recebido 5,5 milhões por obras de infraestrutura no Nordeste, entre elas a transposição do Rio São Francisco, mas ela diz o seguinte: passado tanto tempo, é improvável que documentos sejam encontrados no gabinete do senador ou no gabinete do filho dele. Portanto, na opinião do Ministério Público, era dispensável a ida ao Congresso Nacional. Acho que talvez se fosse um outro local qualquer, o Ministério Público talvez até tivesse aceitado, mas já prevendo o barulho que isso provocaria, a chegada de policiais federais tão cedo ao Senado, a questão institucional relevante a ser levada em conta, a Procuradora-Geral da República disse não. Já o ministro Barroso discorda. Ele diz que é natural, na avaliação dele, é natural que alguém acusado, que compõe ou supostamente compõe uma quadrilha, acusado de desviar dinheiro público, tente esconder das autoridades que promovem a investigação documentos, papéis, arquivos, e que esses documentos, papéis ou arquivos podem estar em qualquer lugar e podem estar guardados por muito tempo, 5 ou 6 anos inclusive, e inclusive estarem guardados dentro do gabinete do senador. Por isso é que ele tomou essa decisão. Rafael, na decisão do ministro Barroso, ele cita suspeitas do ano de 2017. 2017, exatamente. O Bezerra Coelho já era senador da República. Mas, é exatamente isso que estou aqui ansioso para dizer. Isso aí foi produto de um acordo de delação premiada de empresários de Pernambuco que foram presos em 2016, setembro de 2016. Pessoas envolvidas com o falecido Eduardo Campos, que foi governador de Pernambuco, envolvidos, inclusive, foram esses empresários que se juntaram, cada um deu um pedaço, compraram aquele avião que acabou caindo. Foi a investigação da queda, do acidente, que acabou derivando para a origem, afinal de contas, de quem era o avião. Ficou aquela dúvida se era, de repente, era do próprio Eduardo Campos, de maneira fingida. Enfim, aí começaram a investigar. Na investigação, acabaram botando a mão num esquema
sistema empresarial formado por pessoas ligadas ou amigas de Eduardo Campos, que acabou na prisão desse grupo de empresários. Tinha gente que mexia com factoring e tal. Eles então passaram uma temporada enorme presos, até que fizeram um acordo de delação premiada. É uma coisa muito recente. É mentira essa história de que é coisa de 6, 7 anos atrás. E ainda que fosse, e daí? Né? Quando a autoridade da Polícia Federal, o delegado que investiga o caso, percebe ou solicita e demonstra a necessidade de se fazer, de promover busca e apreensão no gabinete do senador e do filho dele, deputado, isso com toda certeza está bem sustentado, bem fundamentado. Não fosse assim, o ministro do Supremo Tribunal Federal não teria concedido. Agora, por que a procuradora não tinha nenhum motivo para não autorizar? Zé Paulo, a gente está discutindo sobre autos de processo que ninguém conhece. Mas não mostraram, né, Mas Cláudio? a procuradora conhecia, ué. Nada que foi encontrado lá que tenha sido muito relevante, né? Eu acho que numa busca e apreensão dentro de um gabinete de um senador da República, o policial federal tem que sair e mostrar para a imprensa. Falar, olha, tá aqui, ó. Não tem que fazer isso, não. Eles nunca fizeram isso. Mas aí acho que não também, né? Você não pode atrapalhar a investigação. E aí como é que fica a nossa segurança jurídica, Cláudio? É um problema sério, sim, esse. Afinal de contas, nós estamos falando de uma instituição da República, que é uma das bases da democracia. Ou não queremos a democracia? Zé Paulo, trata-se de um senador e de um deputado que são suspeitos, são figuras conhecidas aqui em Brasília, no mundo político, e são citadas no submundo da corrupção há vários anos. Tem que ter o mínimo de elemento para você invadir um gabinete do senador. Pedro, a polícia não nós falou não os conhecemos. Então tá bom. Então vamos acreditar na Polícia Federal. Mas a procuradora deu contra e ela conhecia, Cláudio. Quando é que você já viu o delegado sair de busca e apreensão e dizer, aqui o que a gente encontrou? Isso não existe. Olha, quando foram na casa do Lula, no dia seguinte, a gente sabia que tinha recibo lá assinado do apartamento do triplex do Guarujá. Ué. Sim, mas isso aí foi ao curso de uma busca e apreensão justificada para prender um documento que foi usado como prova para condenar o ex-presidente da República. Não, mas pretender que o delegado saia de uma busca e apreensão no gabinete do senador e saia mostrando o que é que encontrou, eu acho que isso é demais. Nós estamos especulando sobre autos de um processo que não conhecemos. Sim, mas a Procuradoria-Geral da República conhece e foi contra esse pedido, né? Então, mas e daí? Já nos mostra aqui... Foi uma opinião do Ministério Público. O Ministério Público e a Polícia Federal vivem divergindo. Vocês viram esse caso aí da delação premiada de Antônio Palocci. Houve uma divergência do Ministério Público, fez jogo duro, não queria fazer a delação, etc. e tal. A Polícia Federal fez e deu bons resultados. Eles têm suas diferenças, têm concepções distintas. A Polícia Federal não presta obediência ao Ministério Público, não tem isso não. E foi um parecer do Ministério Público. O Ministério Público emitiu lá um parecer, não conheço as razões também do Ministério Público, achando desnecessária a busca e apreensão. O delegado demonstrou o contrário e o ministro Barroso, pode-se dizer várias coisas do ministro Barroso, mas ele não é exatamente alguém que tome decisões estapafúrdias. Ele não é assim, ele é uma figura até muito ponderada. E entre discutir posições e decisões acertadas do ministro Barroso e comparar a sua natureza, comparar ele sim, é um homem honrado, né? Com esses dois alvos da operação, pelo amor de Deus. Não, mas eu não estou falando que eles são honrados, não. O que eu estou falando é o seguinte, o ministro Barroso tem decisões muito polêmicas, também discordo de você nisso. Aliás, ele escreveu um livro dizendo que o Supremo Tribunal Federal deve passar por cima do Congresso quando o Congresso deixa de legislar. Uma tese que está ganhando, que é perigosa e que está ganhando corpo no Supremo Tribunal Federal. Em relação a esse caso... estou com você nisso. Nisso eu estou com você. Em relação a esse caso específico, Cláudio, para mim faltam elementos. Faltam elementos para justificar. Parece, sabe o quê? Parece que eles estão forçando a barra para ganhar a opinião pública Pedro, a favor da Lava Jato. E atingir o governo. Eu acho que no fundo tem isso também, viu? Tem isso também, porque se trata do líder do governo no Senado. Qualquer ação contra ele atinge o governo, ou não? É verdade, Zé Paulo. Olha, esses caras são malas. Esse Fernando Bezerra Coelho ontem apresentou logo de manhã, disse, eu coloquei meu cargo à disposição. Passou o dia inteiro articulando formas de ser mantido no cargo. O dia inteiro. Inclusive fazendo lembrar o fato de que ele foi indicado para o cargo pelo ministro Onyx Lorenzoni.
E é uma coisa meio que depende da outra. O Onyx Lorenzoni já não está com essa bola toda no governo. Se cai o Fernando Bezerra Coelho, ainda mais nessas circunstâncias, é quase certo que o Onyx também acabe vazando rapidamente até porque ele não tem muito o que fazer mesmo. Foram esvaziadas quase todas as atribuições relevantes da Casa Civil e ele não tem lá muito o que fazer e tal. Enfim, está procurando ali um momento, talvez, de deixar o governo. Mas o fato é que esse Fernando Bezerra Coelho, ele é mala, ele estabeleceu uma estratégia de criar a dúvida. E aí mente. Essa história de dizer que é uma coisa de 7 anos atrás, isso é falso, né? É tão falso quanto imaginar que um ministro do Supremo Tribunal Federal tomasse uma decisão tão grave de determinar a busca e apreensão no gabinete do senador e do deputado sem mínimos elementos. Nós não os conhecemos, mas que eles existem, eu não tenho dúvida. A operação é de 2016, né? A denúncia contra ele surgiu em uma operação feita pela Polícia Federal no ano de 2016. Talvez seja essa a referência que ele usa. Não são 7 anos, são 16, 17, 18, 19 3 anos então, né? São 3 anos. São 3 anos. 6 para 19, exatamente. Agora, o governo fica numa posição absolutamente delicada, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro tem que tomar cuidado a essa altura aqui do campeonato também, né? Ele rifa o líder do governo, assim, porque me parece que no Senado hoje ele tem mais garantias, existe uma solidez maior no trato do Executivo com o Legislativo no Senado do que na Câmara dos Deputados, que é mais instável, né? No Senado, por exemplo, vai passar a indicação do filho para a embaixada nos Estados Unidos, no Senado está a reforma da Previdência, no Senado está a indicação do Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Então, é inevitável e inegável que a operação de ontem, mais uma vez, despertou o espírito de corpo no Senado. O presidente Jair Bolsonaro faz o que numa altura dessa no campeonato? Ele despreza e larga pelo caminho o senador Fernando Bezerra, ainda sem os detalhes, mas... Não é porque se há alguma coisa conclusiva, aí não tem muita dúvida. Agora, como a gente ainda não enxerga e não consegue enxergar o panorama todo, ele fica numa situação bastante delicada. Ele troca o líder do governo, diz para o Fernando Bezerra se defender, tocar a vida dele e estimula ainda mais esse sentimento, esse espírito corporativo que existe dentro do Senado contra a Operação Lava Jato, contra o próprio ministro Sérgio Moro. Aí tem um outro aspecto também, é um grupo de senadores e o advogado do Fernando Bezerra disse isso, espertamente, é claro, não estou dizendo que essa é a versão verdadeira, mas é a versão do advogado do Fernando Bezerra, falou, olha, o que aconteceu é uma retaliação do Sérgio Moro ao projeto de lei de abuso de autoridade. É uma retaliação do Sérgio Moro contra a casa. Então, inteligentemente, repito, não é essa a minha avaliação, mas inteligentemente, o que o advogado faz? Ele joga a disputa para o campo político. Ele está dizendo, olha, o Sérgio Moro, chefe da Polícia Federal, mandou os seus homens invadirem o Congresso Nacional para retaliar os senadores. Hoje foi com o Fernando Bezerra, amanhã pode ser com você, senador. Então, esse também é um outro aspecto complicador nessa história. Eles são espertos. São malas, é exatamente isso, para criar dúvida, né? Porque as denúncias contra, chama-se João Carlos Lira, o empresário lá de Pernambuco, que é o principal denunciante, ele próprio fala, ele tem empresa de factoring, e são coisas documentadas mesmo, né? Tem ali como rastrear o dinheiro. Ele era o encarregado de entregar, de lavar o dinheiro e tal, que era da propina, que eram 4 ou 5 empreiteiras pagavam ao senador e ao filho dele. E as denúncias são muito graves. Eu acho que, com relação a isso, não resta dúvida. Agora, na verdade, eles ficam criando toda essa confusão. Primeiro, os malas do grupo do Fernando Bezerra Coelho inventam essas histórias que é para plantar a dúvida, é para dizer que é um ataque à instituição, para desviar o foco fundamental e que ele é acusado, é mais uma acusação a que ele responde de cobrar e receber propina, suborno, né? E dinheiro sujo. Portanto, assim, é uma estratégia deles. E do ponto Agora, de vista também do eu Senado, entendo a tem lá posição o do Davi Alcolumbre. Alcolumbre, viu, Cláudio? Porque ele não quer que o Senado seja transformado na casa da mãe Joana, né? Imagina a pressão que ele sofreu ontem. Ele só se manifestou, né, Zé Paulo? Isso é importante, no fim do dia, no fim da tarde. Você imagina a pressão contra ele o tempo todo. Ele não tem. Aí também é preciso entender o aspecto particular, o lado pessoal, né? Você é presidente do Senado, Cada numa vez hora mais dessa... parecido com o Renan Calheiros.
não tem muito o que dizer, né? Você tem de sair... Aliás, é o grande mestre, né, Cláudio? Pois é. Ainda hoje. O Renan Calheiros fez exatamente a mesma coisa quando das primeiras operações lá no Congresso.